Graças ao Senhor por mais uma palavra, mais um partir do pão, né? Irmãos, se alegramos muito partindo o pão junto com os irmãos, junto com a igreja, né? Nós somos felizes e bem-aventurados. Nós vamos ver nessa manhã que quão felizes nós somos estar junto com os irmãos. Importante, irmãos, porque hoje nós vamos ver a mensagem Tu, ó homem de Deus, dando continuação, né? Ontem o Fernando ele deu uma base com relação a essa palavra, já nos deu uma base, né? Falando vários detalhes do alimento diário. Então, irmãos, eu perdoe, eu não vou entrar em muitos detalhes do alimento diário, porque eu creio, irmãos, que nós estamos fazendo essas duas mensagens, né? Uma mensagem no sábado, onde a palavra ela é minuciosamente revisada, né? Do alimento diário. E aí, no domingo, nós temos também alguns pontos para enriquecermos ainda mais essa palavra. Então, eu não vou entrar muito no alimento diário, eu creio que os irmãos tenham desfrutado, tenham lido, né, o alimento diário, né, Deus manifestado na carne. Eu só queria revisar alguns pontos importantes, né, com relação a essa palavra, que nós vimos nas últimas semanas. A primeira semana, né, os irmãos compartilharam sobre as qualificações dos presbíteros e diáconos. São importantes ali várias orientações que o apóstolo Paulo falou com relação a essa palavra, falando que os presbíteros e os diáconos, porque a igreja em Éfeso ela tinha muito problema, e os problemas começavam pela liderança da igreja. Então, o apóstolo Paulo tinha grande preocupação com essa questão. Ele começou falando aos presbíteros, começou falando aos diáconos sobre essas questões práticas, né, de algumas coisas que aconteciam, algumas coisas negativas que aconteciam ali naquela cidade, naquela igreja. E também nos mostrou, né, o bom ministro de Cristo Jesus, também que o bom ministro de Cristo Jesus, ele precisa ter um princípio, ele precisa ter um critério no seu viver, na sua vida, para que essa palavra possa crescer nele e possa haver o progresso do evangelho na vida de um bom ministro. Então, louvado seja o Senhor que um bom ministro de Cristo, ele é alimentado com as sãs palavras. Um bom ministro de Cristo, ele valoriza as verdades ouvidas e ele segue de perto, né, a palavra profética. Ele também sabe transmitir com fidelidade, fielmente a palavra profética. Então, ele não tem outra palavra, ele tem uma só palavra, porque ele segue um só ministério. Esse ministério é o ministério do Espírito e da vida, louvado seja o Senhor, e nós estamos nesse ministério. Também nós vimos também Deus manifestado na carne, última semana, né? Deus manifestado na carne, mostrando, irmãos, que a nossa vida ela precisa ter um equilíbrio, né? Ter um testemunho. O nosso viver, o viver de um bom ministro de Cristo, de um homem de Deus, ele precisa ter uma experiência pessoal, da qual não é só para as pessoas de fora, mas também na sua vida, no seu viver íntimo na comunhão com Deus, no seu viver familiar, principalmente cuidando da própria casa, cuidando dos que estão ao redor dele, os que estão mais próximos dele ali, e também, né, dando testemunho, também cuidando bem das coisas de Deus, relacionadas à obra de Deus, relacionadas à igreja. Então, louvado seja o Senhor, todos esses princípios. E chegamos a essa última mensagem desse fascículo do alimento diário. Na semana que vem nós vamos entrar no próximo alimento diário, que é combater o bom combate. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes de combater o bom combate, vou deixar aqui para o Luiz na próxima semana esmiuçar, o Luiz e os irmãos, o irmão que vai compartilhar também no sábado, né, o Filipe também vai poder abordar esses pontos. Então, eu vou ficar mais aqui concentrado nessa questão de Tu, ó homem de Deus, ó Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, eu não sei, os irmãos, eu sou gaúcho, então eu acho que Deus aqui, ele usa esse sotaque gaúcho para mostrar que tu é uma coisa pessoal, é para você. Deus está falando, tu aí que está aí nesse quadradinho, tu que está aí sentado na tua casa, tu que hoje acordou nessa manhã, invocou o nome do Senhor, tu mesmo. Se eu falar assim para você, tu, é na segunda pessoa, né? Talvez o Senhor poderia falar assim, ó, vocês aí, ó,
vocês aí, não, mas aqui era uma carta pessoal, o apóstolo Paulo escreveu uma carta pessoal, né, para Timóteo, dando orientações. Por quê? Porque haviam problemas ali, né? E Timóteo, na primeira epístola, Timóteo, ele era um jovem, ele era ainda um adolescente praticamente, né? Então ele tinha muitas fraquezas, muitas dificuldades, como nós vimos, né, nas últimas mensagens, também nas últimas transições da palavra profética na sexta-noite com o irmão Esdra. Ele tem nos mostrado as fraquezas humanas, mas também tem nos mostrado a solução de como nós nos fortalecermos, mesmo um jovem, mesmo os jovens ontem, adolescentes, né, saindo, pregando o evangelho, na fraqueza, no temor, mas Deus usando muitos jovens e muitos adolescentes ontem saindo no Brasil todo, não só no Brasil, mas na América do Sul, na Europa, na América Central. Graças ao Senhor, Deus pode usar todos, porque Deus usa quem Ele quiser. A obra é do Espírito. A obra não é de homens, não é na capacidade, mas a obra é do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esses pontos são importantes, né? Do alimento diário que nós vimos nessa semana, mostrando que o homem precisa ser um homem de Deus. Na segunda-feira nós vimos que o homem, ele precisa ser um homem de Deus. E nesse livro que nós vimos aqui, ó, Os Fundamentos da Liderança, volume 2, a primeira lição fala que ser vem antes de fazer. Ser é antes de fazer. Então, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos ser. Você quer fazer alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa para Deus? Antes, você precisa ser um homem de Deus. Um homem que faz a vontade de Deus, que exerce o seu ministério dentro do plano de Deus, dentro da economia de Deus. Então, louvado seja o Senhor, que antes de ser, nós precisamos, antes de fazer, nós precisamos ser. E a segunda lição já vem complementando, falando que antes de ser, nós precisamos, que o ser vem pelo comer. O ser vem pelo nos alimentar. Como você se alimenta, como você come, o que você come, vai determinar o que você é. Então, louvado seja o Senhor, que nós estamos aqui para comer da palavra, para absorver a palavra. Então, por isso, se há alguma coisa ainda nessa manhã, talvez alguma coisa ainda tenha barrado a palavra de chegar ao teu espírito, e nós vamos ver que a palavra precisa frutificar em nós, como nós cantamos esse hino, precisa dar fruto em nós. Se ainda há alguma coisa, irmãos, dentro de nós que ainda está bloqueando, que está barrando essa palavra de frutificar, não se preocupe que nessa manhã você vai ser curado. Nessa manhã a palavra vai te curar. A palavra vai fazer você enxergar de que maneira você pode frutificar. Então, louvado seja o Senhor, que através do comer, através de estar aqui se alimentando da palavra profética, você vai ser alimentado, você vai ser aperfeiçoado. Jesus é o Senhor. A palavra dessa semana, eu queria começar, irmãos, são muitos pontos. Eu queria começar falando, irmãos, aquilo que o Pedro falou na última mensagem lá em São Paulo, falando que a obra, ela é do Espírito. Então, não há nada que nós possamos fazer de nossa capacidade, e por isso que a gente prepara muita coisa para falar, mas é o Espírito que flui, é de dentro que vem, irmãos. Nós não queremos ser meros repetidores de mensagens, meros repetidores da palavra, mas nós queremos entrar nessa palavra, fazer com que essa palavra mexa conosco, mude a nossa vida, transforme o nosso viver pessoal, primeiramente, íntimo com o Senhor, ele precisa ser transformado, precisa ter uma mudança dentro de nós, e essa mudança, irmãos, vem por meio da palavra profética e por meio da ação do Espírito, que é esse servo mais velho que saiu para fazer a obra e que está fazendo a obra na igreja, está fazendo a obra na nossa vida. Louvado seja o Senhor, que é o Espírito, o servo mais velho, que faz todas as coisas e que governa bem todas as coisas, governa bem a casa. Deus tem uma boa administração, o Espírito está governando muito bem a obra. Então, por isso que o Pedro falou na semana passada, na comunhão lá, que agora é o momento, é o melhor momento da vida da igreja.
Não perca esse momento da vida da igreja. Esse é o melhor momento da vida da igreja. Por quê? Porque talvez no passado Deus deu muita palavra, mas Deus não tinha dado as ferramentas. O Espírito não estava apto, pronto para operar. Agora nós temos as ferramentas e nós temos o Espírito na sua totalidade, na sua força total, operando junto paralelamente com as ferramentas que Deus está dando, o Espírito está intensificado. Irmãos, isso eu posso testificar. Ontem nós estivemos na rua, a cada vez que nós saímos para a rua, a coisa é um pouco mais avançada, o Espírito intensifica mais, as pessoas estão mais abertas, a maior facilidade de falar. Irmãos, só falta as pessoas se agarrarem em nós, como o Luiz falou, pedindo, pelo amor de Deus, para se reunirem conosco, pedindo para voltarem para a igreja, para se reconciliarem com Deus, e nós somos os canais que vão ajudar essas pessoas a se reconciliar novamente, se reconectar novamente com Deus. Essas pessoas precisam ser reconectadas, reconciliadas com Deus. E nós também, irmãos, a cada vez que nós saímos, a cada pregação do Evangelho, nós também, durante um período, nós envelhecemos. Por isso que nós precisamos sair em temor e tremor, orando interiormente, ali nos consagrando e também tendo as ferramentas, a palavra, os livros, o jornal, tendo a palavra para que deixemos para as pessoas, né? Porque às vezes uma oração talvez mude a vida da pessoa naquele momento, mas ela precisa de alguma coisa para dar continuidade a esse espírito trabalhando dentro dela, e também a rede de cuidado. A igreja é o melhor ambiente para ela. A igreja é um ambiente onde ela vai ser transformada, onde ela vai ser lapidada, onde ela vai ser útil para a obra de Deus. Então, nós precisamos restaurar a vida das pessoas, restaurando a vida e o viver das pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, que esse Espírito, ele saiu fazendo a obra e está intensificando a operação. Por isso, nós temos hoje a liberdade, né, irmãos? Temos mais liberdade de falar para as pessoas, orando, posso orar por você, e a pessoa recebe prontamente, você ora por aquela necessidade, e ela crê naquela palavra, e você crê também, e o Espírito faz a obra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e a origem de tudo isso, irmãos, o que dá condição para nós avançarmos em tudo isso, é a palavra profética. E aí, a gente pergunta assim, o que é a palavra profética? Aí, o Pedro nos ajudou na semana passada. O que é a palavra profética? Deixa eu abrir aqui um texto de algumas coisas que ele falou, algumas frases que ele falou, né? Ele disse assim: a palavra profética a palavra de Deus é quem faz a obra. A palavra de Deus que faz a obra. E essa palavra profética não é uma palavra logos, não é uma palavra constante, né? Mas é uma palavra instantânea, é uma palavra atual, é uma palavra do momento, uma palavra necessária para aquele momento. Isso é a palavra profética. Então, tudo que nós estamos ouvindo, essas mensagens que nós estamos vendo e ouvindo, elas são palavras necessárias para esse momento, para essa era, para essa atualidade. Então, por que Deus está falando tudo isso nesse momento? Porque se ele falasse em outro tempo, talvez não viesse acompanhada da nossa fé. Hoje, nesse momento, a nossa fé foi fortalecida, nós recebemos várias mensagens que fortaleceram a nossa fé foi fortalecida, e hoje nós podemos falar, como disse o alimento diário de hoje, nessa manhã, nós sabemos em quem temos crido, e que ele é poderoso. Nós sabemos disso, irmãos, nós temos a clareza, nós temos hoje a revelação disso como uma realidade, não é apenas uma palavra, como disse o Luiz, não é uma coisa contemplativa, mas é uma realidade no nosso viver. Irmãos, e isso é a palavra momentânea, a palavra instantânea, a palavra que opera nesse momento. Então, nós ouvimos as mensagens, ouvimos a palavra, e aí nós temos duas coisas. Nós consideramos, e apenas consideramos, deixamos essa palavra como mais uma palavra, ou nós mudamos o nosso coração, ouvimos a palavra, recebemos a palavra dentro de nós e praticamos a palavra. Quando nós praticamos a palavra, ela frutifica a 100, a 30 e a 60 por 1. Nós vamos ver nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e essa palavra é como uma semente que precisa
de um coração adequado, precisa de uma terra adequada. Essa terra, irmãos, ela está dentro de nós, ela precisa encontrar uma terra boa para ela frutificar. Então, irmãos, nós vamos ver também com detalhes alguns pontos. Senhor Jesus, em meio, irmãos, à grande multidão, em meio a tudo isso, irmãos, que está acontecendo, nesse 1 ano e meio de pandemia, Deus está falando, irmãos, e Deus continua falando, e Deus fala na quarta, Deus fala na quinta, Deus fala na sexta, Deus fala no sábado, no domingo, na segunda-feira, quando você sai para trabalhar, Deus continua falando, Deus continua o seu falar, Deus está falando, irmãos. Mas como que Deus fala? Então, nós vamos ver que Deus fala por parábolas. Para quê, irmãos? Para que aqueles que têm um coração sensível, aqueles que têm um coração puro, possam ouvir, possam receber e também possam praticar essa palavra. Então, é necessário, irmãos, que Deus dispense essa palavra, mas que Ele dispense a palavra necessária para aqueles que realmente querem ouvir, para aqueles que realmente estão dispostos a ouvir. Então, a palavra profética, irmãos, é o começo de tudo. A palavra profética é a necessidade de Deus e a direção de Deus. Há muitas palavras, há muita coisa sendo falada. Por aí tem muita palavra, tem muitas mensagens, mas Deus usa os profetas, Deus tem usado seus canais, aqueles os quais os tesouros da sua casa estão abertos, e Deus usa esse canal para falar, que são os nossos profetas, são os nossos irmãos que estão à nossa frente, e esses irmãos têm falado essa palavra de Deus, a pura palavra de Deus, sem mistura nenhuma. Quem tem ouvido as mensagens, quem tem ouvido o falar, quem tem ouvido as transmissões, tem visto, irmãos, quem tem seguido essas palavras de perto, tem percebido que não são palavras de homens, mas são a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela é atuante, ela é uma palavra de direção, é uma palavra de direcionamento na atualidade para agora, para os seus filhos e para toda a igreja. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e o segredo, irmãos, está na unanimidade. Essa palavra não é uma palavra difusa, muita coisa, né? Como tinha ali na Grécia ali, quando Paulo entra em Atenas ali, tinha muita palavra, muitas opiniões, muita coisa, cada um falava o que queria, né? Mas aí o Senhor alinhou e hoje nós temos um só falar, temos uma só trombeta, nós ouvimos essa palavra, recebemos essa palavra, cremos que ela é de Deus e ela opera, irmãos, porque ela se cumpre. A palavra de Deus verdadeira, ela se cumpre através de nós, ouvindo e sendo unânimes. Quando nós somos unânimes, né, em unidade, em unanimidade, essa palavra, ela tem uma direção, ela tem um caminho. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz, irmãos. Senhor Jesus. E essa geração, nós somos uma geração, irmãos, que precisamos receber essa palavra que temos ouvido com simplicidade. A simplicidade, irmãos, e a obediência é o segredo da aplicação da palavra profética. Se nós não formos simples, se nós não formos unânimes, se nós não formos puros, nós vamos ver essa questão nessa manhã, se nós não tivermos um coração puro, irmãos, algo vai dar errado, a palavra não vai se cumprir, nós vamos ser muito complicados. Quando você é muito complicado, a palavra não se cumpre, porque você fica considerando muita coisa, e tudo começa na nossa mente. Eu ouço a palavra, recebo a palavra, mas eu fico considerando, e daí o que acontece? Essa palavra, eu não sei, essa palavra começa a criar outras raízes, outras coisas, irmãos, começa a crescer outras coisas do lado, paralelamente, e, irmãos, e só vai frutificar aquele que vencer, como aquele trigo que venceu as intempéries, venceu lutou contra e venceu aquela outra raiz que estava ali, aquele outro fruto que cresceu paralelamente, e aquele fruto, né, se curvou e ali produziu fruto. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, só dei essa introdução, esse início, irmãos, para mostrar que tudo isso, irmãos, é feito pela obra do Espírito, pela simplicidade e pela obediência. Então, entrando nessa mensagem, nós vamos começar lendo um versículo que mostra as qualificações de um verdadeiro presbítero e homem de Deus.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Isaac projeta, 1 Timóteo 1, 5. Esse é o princípio, irmãos. Isso aqui sempre vai ser a nossa linha, isso aqui sempre vai ser a nossa base, irmãos. Toda a palavra, ela vai estar baseada, ela vai estar solidificada, fundamentada nesse princípio desses 3 itens, né? Que ele fala assim, o intuito da presente admoestação, né? Visa o amor que procede de coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Se nós lermos o contexto desse versículo de 1 Timóteo, nós vemos que quando o apóstolo Paulo enviou essa carta, né, para Timóteo, ele falou assim, ele começou falando sobre esse assunto que era importante. Ele falou, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas de que não ensinem outro ensinamento, de que não haja outras coisas que interfiram no cumprimento da palavra profética. Nem se ocupem com fábulas, com genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus. Ou seja, Deus tem um plano, para que não haja atrapalho no plano de Deus, né? Não fique perdendo tempo com outras coisas. Então ele fala assim, e olha só, Timóteo, o intuito de eu falar essas coisas para você, é porque eu te amo. O Senhor está falando nessa manhã, o intuito de eu falar essa palavra para você é porque eu amo você. E esse amor, ele procede de um coração puro, ou seja, ele precisa encontrar um coração puro, ele precisa encontrar uma consciência pura, e também uma fé sem fingimento. Essa base, irmãos, nós tendo essa base com um coração puro, uma consciência pura e uma fé sem fingimento, nós vamos dar uma base, irmãos, para a palavra frutificar, para a economia de Deus se cumprir. Louvado seja o Senhor, e esse princípio vai gerar, então, irmãos, um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Vamos ver um outro versículo ainda, versículo 6 do capítulo 4, 1 Timóteo 4, 6, nós vimos já esse versículo quando o Luiz Neto compartilhou, ele mostrou bastante esse versículo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e de bom ensinamento que tem seguido, de perto. Aqui faltou a palavra final, de perto. Então, irmãos, olha aqui que interessante, olha. Expondo essas coisas aos irmãos, ou seja, se você não tiver vergonha, se você não tiver medo, se você se fortalecer na tua fé, fortalecer na graça de Cristo Jesus, você vai expor essas coisas aos irmãos, você vai poder viver essas coisas e compartilhar e mostrar essas coisas, exteriorizar essas coisas, aí você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus, não apenas um homem de Deus, mas um bom ministro de Cristo Jesus. Aqui fala que não é só um ministro de Cristo, mas é um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé. Olha só, essas palavras da fé têm chegado para nós, muita palavra tem chegado para nós, e nós recebemos essa palavra da fé. E também o bom ensinamento, esse bom ensinamento nós seguimos de perto. Isso é um princípio de um bom ministro de Cristo e de um homem de Deus. Ele segue de perto, ele ouve a palavra, ele está atualizado com a palavra. Nós vamos ver por meio dessa palavra nessa manhã também que participar de uma reunião na semana não te qualifica você ser um bom ministro de Cristo. Por quê? Porque se nós perdemos uma palavra, é como se nós perdemos uma aula importante. Lá naquele dia, lembra quando você ia para a escola e tinha se você perdia uma aula importante, aquela palavra, aquela aula daquele dia ia fazer falta naquela prova naquele dia. Então, você precisa seguir de perto, não perder as reuniões. Encoraje os irmãos. Irmãos, não percam as reuniões. Valorizem as reuniões.
Talvez nós não vamos conseguir ver tudo e ouvir tudo, mas valorize aquilo que você recebe e segue de perto, procure se atualizar. Mesmo que você não possa pegar a reunião na íntegra, fica gravado. Olha aqui, nós estamos gravando via YouTube aqui, então fica gravado. E você pode depois ouvir essa palavra, depois vai ser, essa mensagem também ela sobe para a página da igreja, você pode ir lá buscar também, né, no YouTube, lá no Instituto Vida para Todos, também tem as mensagens, todas as mensagens gravadas. Não vamos perder palavra, não vamos perder essa oportunidade. Vamos seguir de perto o bom ensinamento alimentado com as sãs palavras da fé. Senhor Jesus. Então vamos em frente. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala de coração puro. E aí nós vimos nas últimas mensagens que o Pedro tem falado sobre a parábola do semeador. Então eu queria entrar nesse contexto, irmãos, mostrando a importância da parábola do semeador, porque a parábola do semeador, ela tinha ligação íntima com a igreja em Éfeso. Ela tinha íntima ligação com aquela igreja naquela época. Então, ela tinha ali, a igreja em Éfeso, nós sabemos que era uma igreja lá em Apocalipse. Vamos ver esse versículo de Apocalipse. Eu não estava aqui no contexto, mas vamos ver em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que ele fala aqui, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, Senhor Jesus, deixa eu voltar aqui. Capítulo 2, né? Capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Ele fala assim, versículo 2, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e tal, né? Ali ele fala no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui, irmãos, nós vemos um princípio relacionado com a parábola do semeador. Nós vamos ver agora, essa parábola, irmãos, ela tem ligação direta com essa igreja, com a igreja em Éfeso, que tinha muitos problemas ali, e que por causa de muitos ensinamentos, muitas coisas que foram levantadas, que acompanharam ali, tinha ali problemas, né, com pessoas que ensinavam outros ensinamentos, que vinham e estavam atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento daquela igreja. E essa igreja, por dar muito valor a esses ensinamentos paralelos, o que aconteceu? Abandonou, perdeu o primeiro amor. Mas que nós não sejamos com esse coração, que por dar ouvidos a muitas outras coisas, que não seja a palavra aqui que nós vimos, ao ensinamento, as sãs palavras, se perca a linha, perca a boa palavra da fé, né? Então, a parábola do semeador, nós vemos que ela tem íntima relação, né? Então, ali em Mateus 13, Jesus falava para as multidões em parábolas, né? E cumprindo-se a profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que ali os discípulos perguntaram, por que fala em parábolas? Ele falou assim, olha, vamos ver esse versículo, Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Versículo 10. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, essa palavra, na verdade, existe um grupo de pessoas que ouve as palavras, mas não entende. Recebe a palavra, mas não percebe. Ouve, mas não... Então, essa parábola está relacionada com essa profecia, né? Que ali, então, o Senhor falou, então, vamos falar exatamente para quem que realmente quer ouvir. Por isso que as igrejas, lá em Apocalipse, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, aqui, irmãos, muitos ouvintes tinham um coração endurecido pelo orgulho, né? Pelos cuidados da vida, não sendo puros de coração, não sendo puros para com Deus, né? Mateus, capítulo 5, versículo 8. Isaac, eu quero que projete, na verdade, a nova tradução da linguagem de hoje. Nova linguagem da tradução da nova tradução da linguagem de hoje tem a melhor definição para esse versículo de Mateus capítulo 5, essa versão, tem aí, felizes as pessoas que têm coração puro. Deus está buscando nessa manhã pessoas com esse coração, com coração puro, pois elas verão a Deus. Não basta, ali nas outras versões, aqueles que têm um coração limpo, né? Mas não basta ter um coração limpo, precisa ter um coração puro. Você quer um coração puro? Você precisa de um coração puro. Então, aqui nós vemos que a parábola do semeador, no versículo 3, de Mateus 13, versículo 3 fala: eis que o semeador saiu a semear. Vamos ler esse versículo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele fala: eis que o semeador saiu a semear. Senhor Jesus. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Irmãos, então esse é o primeiro solo. Nós vamos ver primeiramente, esse é o primeiro solo. Esse primeiro solo, irmãos, ele é um solo que tem muita relação, na verdade, com 1 Timóteo, porque 1 Timóteo tem muitas coisas ali que eram ensinamentos heréticos, muita coisa negativa que atrapalhava a palavra de frutificar. Muita coisa, quando nós ficamos muito preocupados com as coisas, com outros ensinamentos, outras palavras, então a palavra não cria raiz em nós. Desculpa usar esse termo, irmãos, quando nós ouvimos muita coisa, ouvimos uma coisa daqui, outra coisa dali, tem uma boa mensagem daquele outro grupo ali, outra coisa de lá, irmãos, não tem problema nenhum a ouvir. Nós não estamos falando aqui que você não pode ouvir, mas cuidado, irmãos, porque muitas coisas às vezes causam confusão, fica confusa, você não consegue traçar uma linha nas sãs palavras, na palavra verdadeira, na palavra que vai atuar, na palavra que vai mudar a tua vida, na palavra que vai frutificar em você. É muita coisa, eu fico muito preocupado com muitas coisas. E aí, irmãos, entra outras preocupações aqui, né? Que são, aqui ele fala, e ao semear uma caiu à beira do caminho, vindo as aves do céu comeram. No versículo 19, ele vai mostrar, então, versículo 19, o que era essa beira do caminho. Projeta o versículo 19, então, Isaac. Jesus explica, então, que essa era a semente, que essa semente é a palavra do reino, ou seja, o evangelho do reino. Essa semente, irmãos, é o evangelho do reino. É a tua vida, é a minha vida. Esse evangelho do reino, ele precisa ser um evangelho verdadeiro, um evangelho que cumpre a verdadeira palavra de Deus, que cumpre as verdadeiras sãs palavras. Então, o evangelho é a palavra do reino. Todos os que ouviram a palavra do reino e não compreenderam, ou seja, receberam a palavra e não conseguiram aplicar essa palavra no seu viver, não conseguiram desenvolver a sua fé, não conseguiram fazer com que essa palavra crescesse de maneira normal. Aí o que acontece, irmãos? Essa semente, vem o maligno e arrebata, tira essa semente. Ele tira a semente, e essa semente não tem mais caminho. Tira a semente, e este é o coração que foi semeado à beira do caminho. Então aqui, irmãos, nós vemos que essa palavra foi semeada no coração. Tem sido semeada no coração de muitos, mas aí nós vemos que o coração é um órgão com o qual nós cremos. Romanos capítulo 10, versículo 10. Vamos ver esse versículo? Romanos capítulo 10, 10. O que é o coração ali? Projeta aí, Isaac, Romanos 10, 10.
Senhor Jesus, porque com o coração se crê para a justiça. Só a parte A. Com o coração se crê para a justiça. Por que eu estou falando tudo isso do coração, irmãos? Porque nós vamos entrar agora numa outra questão, irmãos, que é a segunda parte, que é a consciência pura, uma consciência limpa. Isaac, pode projetar então uma imagem? Isaac tem uma imagem. Projeta essa imagem, por gentileza, para os irmãos. Senhor Jesus. Olha só, essa é a nossa alma, esse é o nosso ser tripartido, né? Nós somos ali formados de corpo, alma e espírito, e a nossa alma, ela é formada pela mente, pela vontade e pela emoção. Todos aqueles versículos ali, né, baseado em 1 Tessalonicenses 5, 23. E também nós temos um espírito, né? E esse espírito, olha só, irmãos, o espírito, ele é formado ali pela comunhão, pela consciência e pela intuição. Irmãos, e a consciência, ela é uma parte da alma, ela está relacionada com a nossa alma. Por isso que precisa ter uma mente boa, né? Uma mente pura, né? Um coração puro. Ali a consciência, a consciência, a comunhão e a intuição, né? O coração, ele é formado por essa mente, vontade e emoção, mais a consciência, ou seja, a tua alma precisa estar pura, precisa estar sóbria, precisa estar liberta de muitas coisas. Liberta do quê? De gordura, né? A palavra mais fiel, na verdade, sobre o coração, quando fala, né? É justamente isso, né? Que o coração insensível é um coração gordo. Um coração, o órgão, o coração é um músculo sensível, que é o primeiro sinal de uma espetada, né? Como o André falou nessa semana, na quarta-feira, você espeta um alfinete, ele é sensível, ele sente, né? Mas um coração gordo tem uma capa ali que não é insensível, né? Uma capa que não sente mais nada, tá protegida por aquela capa de gordura, então se tornou um coração insensível, né? Esse é o coração daqueles que receberam a palavra e que a palavra não teve efeito, né? Criou essa capa de gordura. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar, irmãos, um coração puro e uma consciência pura, né? Uma consciência pura que faz a vontade de Deus. Essa consciência, ela precisa estar todo instante, para não cauterizar, irmãos, para essa consciência não estar cauterizada, precisa estar todo instante exercitando. Por isso, irmãos, que a melhor maneira, tem cura, viu? Se você tem um coração ainda, talvez gordo, um coração insensível, agora invoque o nome do Senhor. A maneira mais prática de dar sensibilidade para o teu coração, de fazer ele bombar novamente e exercitar o coração. Você sabe que a gordura, ela se desfaz através do exercício físico e através da alimentação. Por isso que comer, o ser vem pelo comer. Então você se alimenta bem, você come bem e você exercita bem, o que vai acontecer? Vai desfazer pode tirar, Isaac, essa imagem por enquanto? Vai desfazer essa capa de gordura. Você quer emagrecer? Você quer dar vitalidade? Deixar o teu coração saudável? Exercita o teu espírito, invoque o nome do Senhor. Acorde de manhã invocando o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Se alimente bem da palavra, se alimente bem das sãs doutrinas, dos sãos ensinamentos. E aí você vai ter um coração sensível, você vai ter um coração livre de gordura, livre dessa obesidade insensível que não deixa a palavra penetrar e não deixa a palavra frutificar. E aí você vai ter essa terra fofa, esse solo fértil, né? Então, vamos para frente. O segundo tipo de solo, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu só queria ler dois versículos, irmãos. Isaías capítulo 29, Isaías 29, vamos ler esses dois versículos relacionados ainda a esse primeiro tipo de solo. Isaías 29, versículos 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 29. Olha aqui, ó. Um coração gordo é isso aqui, ó. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Um coração insensível, tem muitas preocupações, fascinações desse mundo, coisas do dia a dia,
que afastam o teu coração do Senhor. E o teu coração, e o teu temor, e o seu temor para mim consiste só em mandamentos de homens, ensinamentos que maquinalmente aprendeu. Ou seja, fica ali só no batidão. Vamos mudar o nosso coração. Vá diante do Senhor. Peça para o Senhor te dar um coração novo. Nós já vamos ver aqui um outro versículo que é muito importante, irmãos. Ter um coração novo, ter um coração puro, ter uma consciência boa. Então, versículo 14, Isaac. Senhor Jesus, olha o que o Senhor diz para esse que tem um coração desse jeito. Fala assim, olha, você pode ficar desse jeito. Eu continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa. Olha, a palavra está se cumprindo, a palavra vai continuar se cumprindo. Mesmo com você com o coração duro, mesmo eu com o coração duro, o Senhor vai continuar falando a palavra profética e vai continuar cumprindo a palavra dele. Olha, a obra maravilhosa um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Versículo 15, último versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Então, irmãos, aqui é uma oportunidade de nós voltarmos o nosso coração ao Senhor. Não esconda profundamente o que você sente. Vá diante do Senhor, confesse, Senhor, me dá um coração puro, me dá uma consciência boa, limpa a minha consciência, limpa meu coração. Nós vimos no Alimento Diário essa semana que se alguma coisa ainda maquina a nossa consciência, ainda entorpece o nosso coração, ainda enche de gordura o nosso coração, ainda temos a oportunidade de nos voltar ao Senhor e pedir para o Senhor um coração puro, um coração novo, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos prosseguir. Segundo item é um tipo de coração que é cheio de pedras. Eu quero avançar porque eu preciso correr, porque senão não dá tempo. Segundo tipo de solo, irmãos, é um solo pedregoso. Vamos voltar lá novamente para Mateus 13. Mateus 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 13. Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Eu estou lendo aqui na versão King James, ó. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Aqui, irmãos, nós vemos o seguinte, um solo, um terreno que tinha muitas pedras. Normalmente, um terreno com muitas pedras, ele é árido, ele tem pouca água. A água, nós sabemos pela Bíblia, irmãos, que a água é o Espírito. A água denota o Espírito. Se um terreno como esse tem pouca água, ele precisa de água, ele precisa de mais Espírito. E o Espírito, irmãos, ele vem por invocar o nome do Senhor. Se nós temos ainda pouca água e essa raiz não consegue aprofundar, essa raiz, por causa das pedras, não consegue aprofundar, então nós precisamos de mais Espírito, mais Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, o versículo relacionado com essa parábola, que ele vai explicar, vai estar nos versículos seguintes, irmãos. Então, nós precisamos de água. Água para afofar essa terra. Quanto mais água, mais fofa essa terra se torna, mais produtiva ela se torna. Outro detalhe também, irmãos, é as pedras. Se tem pedra no teu coração, se o coração está endurecido, uma coisa, ele fala aqui na palavra, que uma coisa, não tem problema ter pedra, porque pedra, quando você tem pedra no coração, ainda tem a oportunidade. Mas uma coisa muito séria, irmãos, é não admitir que você tem coração duro. E essa questão está relacionada com a mensagem dessa semana do Alimento Diário, que fala assim, que nós precisamos, primeiramente, cuidar bem de nós, cuidar bem da nossa casa. Essa palavra de equilíbrio, de cuidar bem da nossa própria casa e cuidar bem dos de fora. Tem esse equilíbrio, irmãos, essa constância, por isso que fala, segue a constância, ter um equilíbrio para cuidar bem dos da nossa casa. Muitas vezes, irmãos, nosso coração, ele está relacionado à dureza do nosso coração. Olha só, eu vou falar aqui um detalhe, que talvez você consiga identificar se o teu coração está duro ou não, se você tem pedras no seu coração ou não. Quando você recebe uma palavra de exortação
e você se revida tentando se defender, isso é coração duro. Você está tentando se defender. Você quer provar que realmente você não é esse tipo de pessoa. Então, isso faz parte da alma. O coração duro tem esse tipo de atitude. Outro tipo de atitude, olha só. Quando você trata os outros com uma palavra mais dura. Se você identificar dentro de você, no teu falar, ao teu redor, na tua família, no teu meio, no teu ciclo social, a dureza na maneira de falar, também denota um coração duro. Por isso nós precisamos de espírito, por isso nós precisamos ter um coração novo, pedir ao Senhor um coração novo. E também em João capítulo 7, fala que nós precisamos de água, essa água vai afofar a terra, essa água vai produzir, na verdade, vai amolecer essa terra, e aí a raiz fica mais fácil, irmãos. Eu tirei esses dias, eu fiz o jardim aqui, né? Uma irmã veio aqui me ajudar a fazer o jardim, tinha muita pedra, no começo tinha muitas pedras ali por causa do jardim, então você tira as pedras, algumas são fáceis de tirar, mas outras estão lá encalacradas, então nós precisamos, o que vai fazer? Amolece a terra para poder tirar as pedras. Punha mais espírito no teu coração, punha mais espírito na tua vida, invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, tira águas das fontes da salvação, invocando o nome do Senhor, e aí você vai restaurar essa terra, vai restaurar essa terra para que ela seja mais fácil de remover as pedras. Por isso nós cantamos essa manhã esse hino, né? Senhor, remove as pedras. Como vai remover as pedras, né? Afofando, amolecendo a terra para retirar do nosso coração as pedras, que endurece também o nosso coração. Outro tipo de solo relacionado, irmãos, a 1 Timóteo, está relacionado, a igreja em Éfeso, está relacionado também ao terceiro tipo de solo, que é outra porém, Mateus capítulo 3, versículo 7, fala que essa outra semente caiu, né, entre os espinhos. Olha só, irmãos, aqui está relacionado, irmãos, com aquela palavra que fala ali em Timóteo, tu, porém, foge dessas coisas. Está relacionado com essa mensagem, né, o princípio dessa mensagem. Tu, ó homem de Deus, foge igualmente dessas coisas, né, que é o capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas antes ele fala ali que tem muitos falsos mestres e perigo com as riquezas. Os espinhos são as fascinações, é o mundo onde nós vivemos na questão das riquezas, as fascinações, as necessidades, muita coisa, nós olhamos para a nossa vida e falamos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que comprar aquele outro, e aí você vive num rotor, buscando e se endividando e não consegue pagar, e daí compra mais do que você consegue pagar, e daí não consegue ofertar, e não consegue ser fiel, daí vira um problema, vira um emaranhado, né? O espinho normalmente é algo que é um emaranhado, você não consegue desvencilhar, aí não consegue ofertar, porque cada vez que você coloca a mão no bolso, os irmãos falam a necessidade, você, amém, amém, e aí você porque ali tem uma semente, tem uma terra, né? Ali tem terra. Essa terra é uma com a vontade de Deus. Mas toda vez que os irmãos falam, você, amém, amém. Mas quando você vai colocar a mão no bolso, espeta. No bolso tem espinhos, ali você vai colocar a mão no bolso para ofertar, tem espinho, espeta, você não consegue ofertar. Tem uma limitação, tem uma barreira ali que você não consegue. Esse é um terceiro tipo de solo, né? Mas louvado seja o Senhor, porque tem um quarto tipo de solo, né? Esse quarto tipo de solo é um solo que Deus espera de nós, né? Que esses espinhos, irmãos, que as fascinações desse mundo não venham sufocar a nossa vida, não sufoquem a palavra. E aqui no quarto tipo de solo, né, em Mateus capítulo 3, versículo 8, fala que outra, porém, caiu em boa terra. Louvado seja o Senhor pela boa terra, irmãos. Essas parábolas relacionadas com Mateus 13, relacionadas com 1 Timóteo, está mostrando, irmãos, que tipo de coração nós temos, que tipo de relacionamento nós temos com Deus, qual é o nosso viver, qual é a nossa realidade. Intimamente, nós podemos hoje ganhar a luz do Senhor para que sejamos curados, restaurados, e para que Deus encontre em nós uma terra fofa, uma terra fértil,
uma terra onde ele possa produzir a palavra dele, que essa palavra possa e encontre condição para produzir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós temos essas parábolas, irmãos. Por que Deus falou em parábolas? Porque só vai ouvir, irmãos, quem tiver com esse coração. Só vai receber e só vai produzir, só vai deixar produzir quem tiver esse coração. Que nós tenhamos esse coração. Nós temos fraquezas, temos dificuldades. Na sexta-feira, o irmão Esdras nos ajudou que nós precisamos nos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida espiritual, nos fortalecendo para que essa palavra possa frutificar, nos fortalecendo a fé, né, para suportar todas as pressões que vêm, irmãos. Há muita coisa, irmãos. Tem o sol, tem os espinhos, tem as pedras, tem o caminho, né, aquele caminho pisoteado ali, muito tráfego, muita coisa. Mas, irmãos, nós precisamos restaurar a palavra no nosso viver. A palavra profética, ela precisa encontrar em nós uma boa terra. Que nessa manhã nós possamos ter um coração, que o Senhor encontre em nós um coração fofo, um coração ardendo para fazer a vontade dEle. Nessa última era, Deus está falando para um grupo de pessoas com quem Ele pode contar. Nós somos esse grupo de pessoas com quem Deus pode contar. Louvado seja o Senhor. E nós, irmãos, no último final de semana, o Pedro compartilhando a mensagem de Isaías capítulo 40, e também ele falou na quinta-feira essa questão que nós, Isaías capítulo 40, versículos de 9 a 11, que Deus nos colocou num alto monte, irmãos. Deus nos colocou num lugar privilegiado, a Sião de Jerusalém, né? Dentro de Jerusalém tem a Sião de Deus, um povo escolhido, um povo para levar a palavra dele, para pronunciar a palavra dele. Então, nós não somos apenas para receber a palavra, para ter esse coração para receber uma palavra de bom grado, mas nós somos aqueles que anunciam também as boas novas, né? Vamos anunciar as boas novas, né? E anunciar a todos os cristãos, a todas as pessoas. Ontem, na rua, no Posso Orar por Você, nós encontramos uma família inteira, e a família inteira parou para receber oração, e rapidamente eles se identificaram como cristãos, e nós oramos ali juntos. Então, essa palavra para ser anunciada a todas as pessoas, a todos os cristãos. Vamos ler esses versículos, Isaac. Isaías capítulo 40, versículos 9 a 11. É uma palavra de grande encorajamento. Fala: Tu, Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um alto monte. Irmãos, nós só vamos conseguir subir num alto monte se tivermos um coração puro, uma consciência pura e uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, e que anuncia as boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis aí o nosso Deus. Hoje nós lemos esse versículo nessa manhã do Alimento Diário. Esse nosso Deus, ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei que ele pode guardar o meu tesouro. Senhor Jesus, versículo 10, Isaac. Senhor Jesus, eis que o Senhor Deus virá com poder. Nós sabemos que o Senhor está voltando e ele virá com poder. E o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Irmãos, nós estamos aqui por causa da recompensa, nós estamos aqui por causa do galardão que Deus tem para nós. Deus preparou esse momento para nós, Deus preparou para a igreja, Deus preparou para cada um de nós. Vamos agarrar a essa palavra, a palavra profética, a palavra de direção, e vamos nos agarrar, irmãos, aquilo que nós estamos vendo lá na frente, esse tesouro, esse galardão, essa recompensa. Versículo 11, Isaac. Próximo versículo. Como pastor ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seio. Louvado seja o Senhor. E os amamentará, e os guiará mansamente. Irmãos, Deus está falando tudo isso, Deus está nos preparando, Deus está nos dando a oportunidade para preparar o nosso coração, irmãos, para isso, irmãos, para nós sermos recebidos no seio de Deus, e para sermos
amamentados, alimentados e sermos guiados mansamente por toda a eternidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa palavra é muito rica, irmãos, é muitos pontos, não dá para abordar, irmão, não tem tempo. Eu só queria ler, irmãos, como é que está o meu tempo? Está finalizando aqui já. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu queria ler o alimento diário, irmãos, eu queria ler o alimento diário didaticamente, no dia de sábado. Abra seu alimento diário na página 69, e eu quero ler didaticamente para os irmãos, porque esse é o coração de Deus. Um homem de Deus, ele precisa ser aquele que se une ao Senhor e que se torna um com o Senhor. Senhor Jesus. Seu alimento diário, na página 69, diz o seguinte, 1 Timóteo revela-nos a economia revela-nos que a economia de Deus produz o homem de Deus. Ou seja, a administração de Deus, a palavra de Deus, o cumprimento das profecias, né? O operar do Espírito produz, irmãos, um homem de Deus. Tudo isso vai produzir um homem de Deus. Por isso que fala, tu, porém, foge dessas coisas e segue a justiça, né? Ele fala ali, segue a justiça. Segue de perto, irmãos. Foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Não apenas fugir dessas coisas negativas, mas seguir de perto a justiça, a fé, o amor, a constância, irmãos. A constância é importante. Outro dia o Luiz falou numa palavra de aperfeiçoamento, numa segunda-feira, para nós que servimos, que a constância é a melhor coisa na vida da igreja. Se nós não temos constância, se nós não damos continuidade, se ouvimos uma mensagem e achamos que não precisamos da outra, não temos constância, nós precisamos ter constância. Ouça as mensagens, busque as mensagens. E aqui fala que a economia de Deus, né, produz o homem de Deus. Se hoje recebemos a palavra da economia de Deus, é porque nos tornaremos homens de Deus. Olha só que promessa, irmãos. Se hoje você está recebendo essa palavra, saiba que você vai se tornar, se você ainda não se julga um homem de Deus, você vai se tornar, ouvindo essas mensagens, vai se tornar um homem de Deus. Senhor Jesus, pessoas que expressam o Senhor. Deus tem o desejo de produzir homens de Deus, que são aqueles que praticam, que participam da vida e da natureza divina. Ontem o Luiz leu um versículo, né, que 2 Pedro 4, né, que está no versículo ali em cima, né, que nós vamos participar, ser co-participantes da natureza divina, e vai nos livrar da corrupção desse mundo. Queria ler mais um versículo relacionado a isso, que está cadê aqui? Em Salmos, capítulo, deixa eu ver se eu lembro, Salmo 107, versículo 20. Põe aí esse salmo, Isaac, para nos encorajar. Salmo 107, versículo 20, que está relacionado com esse 2 Pedro 1,4, que vai nos livrar da corrupção desse mundo. Olha só. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Esse versículo é para orar ali amanhã na segunda-feira, não é? Para orar ali hoje, amanhã, segunda, terça, olha só, enviou-lhes a sua palavra, Deus está enviando a sua palavra, Deus está proclamando de Sião para toda Jerusalém a sua palavra, para quê? Para sarar essa terra, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquela era, do que lhe era mortal. O Senhor quer nos livrar dessa pandemia, quer nos desatar dessa pandemia, e o Senhor está enviando a sua palavra. Vamos crer na palavra profética, vamos crer na palavra de Deus. Senhor Jesus, o homem de Deus, versículo, alimento diário de novo, o homem de Deus está unido a Deus por meio da sua vida e da natureza divina. Então, Paulo pede a Timóteo que busque as coisas que realmente têm valor. Deus está mostrando essa manhã as coisas que realmente têm valor. Está nos mostrando para nós buscarmos a palavra, porque ela tem valor. Senhor Jesus, instruindo a seguir a justiça. Aqui a justiça se refere a estar certo com as pessoas. Não temos problema na nossa vida. Nós estamos certos com as pessoas e também com Deus, né? Certo com as pessoas e diante de Deus de acordo com a sua vontade. Nós não temos problema de consciência.
Nós estamos certos com as pessoas. Está tudo certo entre nós e as pessoas. E também tudo certo entre nós e Deus. Vivemos uma vida santa, uma vida sem acusação. Senhor Jesus. Vamos para frente aqui. Por sua vez, buscar a piedade é expressar Deus. Buscar a fé consiste em crer em Deus e na sua palavra. Olha só, irmãos. Isso aqui mexe com a gente. Quando você lê o alimento diário dessa forma, irmãos, isso aqui mexe conosco, né? Buscar a fé consiste em crer em Deus e crer na sua palavra. Crer em Deus e crer na palavra profética. Senhor Jesus, é tremendo isso aqui, irmãos. Depois da fé, pulei aqui, né? Receber a fé objetiva em nosso interior, a fim de obtermos a unidade com tal palavra e com o seu Espírito. Olha só que ele se torna um com Deus, se torna um com o falar de Deus. Isso, irmãos, quando você se torna um com o falar de Deus, o que você fala expressa Deus. A sua vida manifesta Deus. Quando você se torna um com a palavra de Deus, tudo que você vive, você não tem outro assunto, você só tem a palavra de Deus. Você vive e expressa Deus. Isso gerará uma união viva com Deus. Depois da fé, teremos o amor. Quando ganhamos a fé, depois da fé, irmãos, vem o amor. O amor é o resultado, o labor de amor é o resultado da obra da fé. Senhor Jesus. Quando ganhamos a fé, o Senhor é depositado em nós. E Deus é amor. Ó Senhor Jesus. O último parágrafo lá embaixo fala assim: amado irmão, lute pela economia de Deus, se engaje, lute pela economia de Deus e o seu propósito. Lute por Cristo e a igreja, a fim de manifestar o seu reino. Lute, seja diligente, lute, busque um coração, peça, nós não lemos Isaías, né? Isaías, me dá, Senhor, um coração novo, me dá um espírito novo, ponha dentro de mim, tira esse coração de carne, esse coração de pedra, e me dá um coração de carne. Senhor Jesus, precisamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor esse coração, esse novo coração. Senhor Jesus. E aqui fala, vida eterna é o fundamento de tudo que Deus quer fazer. Por meio dela, Deus pode operar. Irmãos, por meio da palavra, por meio da fé, Deus pode operar. Ela é a própria vida de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, os versículos abaixo. Aí o Isaac, se quiser projetar, 1 Timóteo 1,16. Vamos finalizar a reunião, estou finalizando aqui, vamos finalizar falando todos esses itens aqui, ó. Por esta razão, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Senhor Jesus, por esta razão, me foi concedida misericórdia. Olha, presta atenção nessa palavra, me foi concedida misericórdia. Lá no Alimento Diário, no começo da segunda-feira, ele começa falando desse item, a misericórdia. Ó Senhor Jesus, para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus e sua completa longanimidade e servisse eu de modelo para a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ó Senhor Jesus, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo 6, 12. Aí o segundo versículo ele fala, combate o bom combate. Irmãos, isso aqui é uma injeção de ânimo para nós. Combate o bom combate da fé. Toma posse, peça esse coração novo, agarra esse coração novo, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, nós já professamos, nós já invocamos o nome do Senhor, cremos, já fomos batizados, confessamos o Senhor perante muitas testemunhas. Agora, irmãos, vamos combater a fé, toma posse da vida eterna. Senhor Jesus, 1 Timóteo 6,19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem, a fim de tomarem posse, de lançar mão da vida eterna. Vamos tomar posse da vida eterna, ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
pela vontade de Deus. Aqui você pode colocar o teu nome, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Deus tem a promessa da vida. Louvado seja o Senhor. Próximo versículo, 2 Timóteo 1,10. Está com o teu alimento diário na mão, aí acompanha aí, se o Isaac não projetar. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas também trouxe à luz a vida e a imortalidade, nos deu a vida eterna, a imortalidade mediante o Evangelho do Reino. Louvado seja o Senhor. Quando nós vivemos o Evangelho do Reino, nós estamos vivendo a vida eterna hoje. Próximo versículo, Tito 1,2. Na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, que Deus que não pode mentir prometeu. Ó Senhor, Deus prometeu antes dos tempos eternos. Senhor Jesus. E o último versículo, irmãos, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, Deus tem uma promessa para nós. Senhor Jesus. E por meio dessa vida eterna recebida, Senhor, nós podemos lutar contra o declínio e a degradação da igreja. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar, irmãos, com essa palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, possa mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Irmãos, vamos emagrecer o nosso coração, tirar esse coração duro, esse coração gordo, e vamos, irmãos, receber, ser sensíveis à palavra, receber os ensinamentos, as sãs palavras, e nos tornar homens de Deus, e nos tornar bons ministros de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém.